Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus se faça em nossos corações nesses momentos em que sentimos, né, a ambiência dessa nossa casa, e que possamos refletir sobre mais uma temática do Evangelho. Que Jesus nos ampare e sintam-se todos abraçados. Nós estamos no capítulo 28, como a Lúcia falou, coletânea de preces espíritas. E Kardec ainda divide esse capítulo em vários subtítulos. Preces gerais, que é o primeiro. O segundo, preces por aquele mesmo que ora. O terceiro, preces pelos vivos. O quarto, preces pelos mortos. E o 5, preces especiais pelos enfermos e obsidiados. E hoje, então, nós vamos ver do item 4 ao 7, que são as reuniões espíritas. Então, Kardec coloca uma prece para iniciar a reunião, uma reunião espírita, e depois coloca também a prece que finaliza. Então a gente vai analisar um pouco, né, essa prece e tudo que Kardec propõe para a gente. A princípio, eu sempre estranhei muito que Kardec encerrasse o Evangelho colocando uma coletânea de preces, né, onde ele recolheu dos espíritos várias preces e fizesse, né, esse estudo sempre colocando essa prece. Por que eu estranhava? Porque, na verdade, nos capítulos anteriores, a gente veio estudando a prece como uma coisa, algo muito espontâneo, né? Algo que seja simples, mas que seja sincero, e que isso é muito importante na prece, né? Que seja algo do fundo do nosso coração, sem a preocupação no rebuscamento das palavras. Então, eu ficava sempre me questionando por que Kardec compilou, então, essas preces, né, encerrando o Evangelho. Mas, no próprio preâmbulo do capítulo, ele coloca para a gente que, longe de serem uma imposição, até porque os espíritos não indicaram nenhuma forma absoluta de preces, mas quando eles sugerem, né, alguma, é para o quê? Para fixar ideias, principalmente para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina. E também tem como objetivo auxiliar aqueles que sentem dificuldades de emitir as suas ideias. Então começou a fazer sentido realmente, né? Essas preces não são imposições que você tenha que começar uma reunião assim, que você tenha que fazer a prece em cada situação aquela prece, né? Mas ele estava assim, dando uma ideia, dando uma sugestão, né? E quantas vezes a gente sabe de pessoas que realmente não conseguem, às vezes, expressar, externar as suas palavras para fazer uma prece, né? Então, nada impede que elas abram o Evangelho ou que elas leiam uma outra prece, desde que aquilo seja feito realmente, né, com o coração, com a emoção, com o sentimento.
E quantas vezes também, em momentos muito duros, em momentos difíceis da existência, às vezes a gente tem até dificuldade também para formular, né, uma prece. Às vezes a gente sente, não está dando, está difícil, né? Então a gente tem ali, né, a sugestão dos espíritos. Então a gente pega, a gente lê e a gente vai, né, atentos àquilo que está sendo colocado, a gente consegue ir acalmando o coração. Então tem um objetivo muito, né, muito valoroso essa coletânea de preces espíritas, que nós espíritas, às vezes precisamos até valorizar mais, né, esse capítulo, que às vezes fica um pouquinho lá esquecido, né? Então, quando eu comecei a ler o item de hoje, eu lembrei também de uma fábula, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje. E vocês conhecem, muitos de vocês conhecem essa fábula. Um velho pai de família, já no fim da vida, quis dar uma lição aos seus 3 filhos. Pediu que buscassem um feixe de varas, reuniu todos e disse: vivam sempre unidos, porque a desunião enfraquece. Vejam este feixe de varas. Entregou o feixe de varas ao filho mais velho e pediu que ele quebrasse. Por mais força que ele fizesse, ele não conseguiu quebrar. O máximo que ele conseguiu foi vergar um pouco o feixe. Entregou ao filho do meio, que também não conseguiu. Entregou ao mais novo, que também não conseguiu. Então, ele pegou de volta o feixe de varas e pediu que eles separassem as varas, cada um pegasse uma, então quebrassem agora. Cada filho pegou um e cada um quebrou a sua vara com a maior facilidade. Então o velho arrematou: estão vendo, meus filhos? Unidos, ninguém conseguirá vencê-los. Se, porém, vocês se apartarem por motivo de discórdia e egoísmo, qualquer adversidade os vencerá. Que lindo, né? E como é que Kardec inicia esse item de hoje? Inicia com um versículo de Mateus, um versículo que está lá no capítulo 18, e Kardec pega o versículo 20 e diz assim: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Isso quer dizer que se as pessoas se reúnem em nome do Cristo, quando as pessoas se reúnem em nome do Cristo, não basta estarem fisicamente juntas. Isso requer um pouco mais. Necessita haver uma comunhão, necessita haver uma união de propósitos, buscando uma sintonia necessária para que assim os espíritos mais elevados que representam, né, o Cristo possam estar presentes. Também não quer dizer que se uma pessoa ora sozinha, isso aí não tem, né, valor. Essa prece pode romper, né, fronteiras. Mas a partir do momento em que há a união, essa força se torna inimaginável, desde que haja realmente a comunhão de propósitos. E embora a presença crística seja constante, inclusive em nós mesmos, né? Quando há uma ligação entre pessoas, forma-se que uma corrente muito mais fortalecida, né? Que poderá movimentar forças que realmente nós, às vezes, não conseguimos imaginar, né? Vai ter repercussões que muitas vezes nós não conseguimos alcançar. E nós sabemos
que quanto mais elevados na hierarquia espiritual, maior é o poder de irradiação desses espíritos. Então, se os propósitos são realmente grandiosos, eles se sintonizam conosco e podem até também estar presentes em vários lugares, porque eles têm esse poder de ubiquidade, né, de grande irradiação. Então, o que Jesus queria ressaltar e o que Kardec reforça para a gente, né? Que o efeito da união, da fraternidade é grandioso. O que atrai o concurso dos bons espíritos não é o maior número de pessoas, né? Mas o sentimento que as anime. Então, nessa noite, meus irmãos, nós queremos refletir sobre esse estar reunido em nome de Jesus. Significa o quê? Estar buscando efetivamente os seus ensinos. Estar fortalecendo em nós o seu chamado. E nós sabemos que, evidentemente, nós pensamos de formas diferentes, nós temos as nossas divergências, né? Imaginemos quando esse centro, quando todas as pessoas estão aqui, né? Nos nossos encontros, muitas pessoas. E como é que nós vamos buscar essa harmonia? Se as pessoas pensam diferentes, sentem diferentes. Então, nós precisamos realmente nos unir. Então, pensemos numa melodia. Essa melodia ela vai ser formada com notas diferenciadas, que se unem e trabalham harmonicamente. Não são iguais, assim como nós não somos iguais, né? Mas podemos nos harmonizar, podemos buscar a sintonia para que o trabalho flua da melhor forma possível e principalmente para que ele seja realmente em nome do Cristo, né? Então, Kardec fala, não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos em concordância com o espírito de caridade que ele personifica. Tal é o caráter de que devem revestir-se as reuniões espíritas sérias, aquelas em que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. Então é necessário nós pensarmos os nossos propósitos. Quais são os nossos propósitos, os nossos objetivos quando nos reunimos, em qualquer reunião que participemos na casa espírita? Pode ser reunião pública, a reunião de tratamento, a reunião de mediunidade, né, o estudo sistematizado, a evangelização. Qual é verdadeiramente o nosso propósito? E em nome de quem estamos nos reunindo? Para nós não fugirmos do objetivo, né? Então, para iniciar a reunião, Kardec propõe essa prece, que a gente vai prestar atenção nela. Ao Senhor Deus Onipotente, suplicamos que envie para nos assistir espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir ao erro e conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem algum deles introduzir-se aqui, faze não achem acesso no coração de nenhum de nós.
Bons espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, invejas e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai aos médiuns que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos consciência do mandato que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento precisos. Se em nossa reunião estiverem presentes pessoas que tenham vindo impelidas por sentimentos outros que não os do bem, abri-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos se trouxerem malévolas intenções. Pedimos especialmente ao Espírito, fulano de tal, nosso guia protetor, que nos assista e por nós vele. Então vejamos aí que essa prece em conteúdo traz aquilo que nós realmente pedimos, que nós oramos normalmente, né, no iniciar das nossas atividades. Sempre lembrando, né, que na época de Kardec, as reuniões visavam mais as comunicações mediúnicas, né, as evocações dos espíritos. Por isso, muitas vezes, nós vemos aí falar dos médios, falar, né, dessas comunicações. Mas isso se estende perfeitamente, o conteúdo, a qualquer reunião, né, espírita. Então, vejamos que o que normalmente nós realmente solicitamos na prece é a benevolência, né, a indulgência, que nos livre das ideias de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, né? Normalmente, as nossas preces têm esse cunho de pedir que nos livremos dos sentimentos negativos e que sejam fortalecidos os bons sentimentos. Mas um questionamento precisamos fazer, que é: o que realmente nós movimentamos em nós com as palavras que direcionamos em nossa prece, né? Quando estamos orando, estamos movimentando forças, energias. Então, a prece não é algo passivo. Ela tem que ser ativa, ela tem que movimentar em nós o desejo de realmente estarmos buscando aquilo que as palavras que são direcionadas. Não é isso? Então, a prece, por isso, às vezes, no Livro dos Espíritos, os Espíritos colocam que a prece torna melhor o homem, sim, né? Porque ele repete, ele fala, ele tem aquele anseio. Então, às vezes, precisamos pensar, e o que fazemos para realmente nos mantermos nessa conexão que nós tanto desejamos, nessa conexão com o divino que nós temos necessidade, né, e queremos realmente, né? Então, nós sabemos das dificuldades. Como é possível, né, numa reunião de inúmeras pessoas, estarmos realmente buscando a sintonia, estarmos realmente, né, buscando essa ligação? Muitas vezes não teremos essa sintonia total, mas se 2 ou 3, né, estiverem, ali estarei. Agora, o que nós pensamos é, quando estamos, por exemplo, numa reunião pública, muitas pessoas que chegam não são nem espíritas, né? Vêm porque gostam, porque se sentem bem, muitos vêm por curiosidade. Eles vêm sem um comprometimento maior.
o que é diferente daqueles que são os tarefeiros, daqueles que são os estudiosos da doutrina, né? Daqueles que são realmente espíritas. Nós temos um compromisso muito maior, porque nós entendemos a grandeza do momento da prece, nós entendemos a grandeza do momento que estamos aqui reunidos. Então, a nossa responsabilidade com essa vibração do ambiente é muito maior. A nossa responsabilidade de estarmos buscando essa harmonia é muito maior. Por quê? Porque nós temos o conhecimento. Que, como foi falado anteriormente, essa nossa ação não pode ser apenas um ato exterior, que Jesus tanto combatia, né, as práticas exteriores, onde o coração não tinha presença, onde os esforços também não eram feitos, né? Então, a nossa responsabilidade é realmente muito grande com essa sintonia, com essa harmonia, porque nós entendemos o que acontece fora do plano material. Nós entendemos que há também todo um trabalho espiritual em qualquer atividade da casa espírita. Então, é algo muito maior daquilo que nós percebemos. Aquele que tem a mediunidade, né, que é o médium vidente, ele consegue perceber o que acontece. Mas quem não tem, não consegue muitas vezes. Conhecemos, percebemos, sabemos porque lemos, sabemos porque estudamos, né? Mas há todo um trabalho seríssimo sendo realizado. Então, como é que nós não vamos colaborar com esse trabalho, até para também, nos auxiliando, seremos auxiliados, não é isso? Então, o Senhor vai atender aqueles que se unem num sentimento de caridade e benevolência. No livro Os Mensageiros, que é o segundo, né, da série de André Luiz, que vem logo depois de Nosso Lar, nós vamos compreender muito essa questão da importância da prece. Nós sabemos que André Luiz vai, durante um período, se deslocar para o centro de mensageiros, né? Onde ele vai ter a oportunidade de, durante uma semana, realizar ali algumas tarefas. Então, esse centro de mensageiros, que pertence ao Ministério da Comunicação, é um posto cujo objetivo é preparar os trabalhadores, né, do plano espiritual, a fim de que auxiliem, né, os desencarnados que se encontram em uma situação difícil, né, e que estão em trevas. Então, o que acontece? André Luiz, mais um outro companheiro que ele conhece nesse centro dos mensageiros, chamado Vicente, que logo faz uma amizade. Eles vão, durante uma semana, mergulhar na crosta da terra para auxiliar alguns companheiros. Mas antes, eles fazem uma passagem de um dia no posto de socorro do Campo da Paz, né? Então, ali, ele, visitando aquele posto, ele vai sendo levado por Aniceto, né, para conhecer a um lugar que é como se fosse uma enfermaria. E ali André fica muito impressionado, porque havia vários espíritos em macas dormindo. Eram muitos espíritos, né? E eles se encontravam como que anestesiados,
dormindo, mas não era um sono reparador, era um sono meio assustador. Tanto é que André Luiz os chama de múmias, porque pareciam múmias. E é assim mesmo que ele vai relatando. Mas esses espíritos, eles eram tratados, eles recebiam todo o tratamento, né? Porque chegaria um momento que eles iriam despertar. E por que eles estavam naquela condição? Né? Pareciam múmias ali, e André Luiz teve até a oportunidade de se aproximando de uma mulher, até observar os pesadelos. Ele conseguiu identificar os pesadelos que aquela criatura carregava, que era justamente o processo de culpa por ter assassinado o seu amante na terra. Assassinou friamente por não aceitar que ele não abandonasse a esposa para viver com ela. Então, movida de muito ódio, assassinou, e todas aquelas imagens do assassinato passavam pela cabeça. E André Luiz ficou impactado com aquilo. Mas, evidentemente, como ele passaria ainda aquela noite lá, antes de partir para a crosta, eles participariam do momento de prece, que era mais uma parte do tratamento. Então, e era interessante a narração, porque a prece aconteceria num determinado momento, mas durante todo o processo, os trabalhadores já estavam se preparando para quando chegasse o momento. Então, eles se posicionavam, né, em frente àqueles corpos, e o espírito Ismalha, né, que era um espírito que já estava numa condição, numa envergadura superior, que inclusive não fazia parte ali do centro do posto de socorro, mas que vinha visitar, que vinha participar de algumas atividades, porque ela já estava, né, numa condição de espiritual mais avançada. Naquele dia, ela proferiu a prece. Então ficaram todos, né, em frente daqueles que estavam lá, deitados, parecendo múmias. O silêncio era total. E Ismalha começou então a proferir a prece, e todos os trabalhadores iam seguindo a sua rogativa, frase por frase, palavra por palavra, porque essa era a recomendação de Aniceto, que todos repetissem um pensamento, cada expressão, a fim de imprimir o máximo de ritmo, o máximo de harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Então, olha a lição desse momento de prece. Então, nesse momento, era a orientação de Aniceto que todos seguissem Ismalha, seguissem as suas palavras. Então, não é hora do nosso pensamento voar. Não é a hora de pensarmos no que vai ser o almoço de amanhã, no que eu tenho que descongelar quando eu chegar em casa. Não é a hora de pensar se quem está proferindo a prece pintou o cabelo, deixou de pintar o cabelo. Não é a hora. Porque é um momento em que nós vamos buscar realmente essa conexão com o alto, que nós vamos estar auxiliando todos os trabalhos que acontecem, e nós vamos somos, aliás, responsáveis também pela harmonia do ambiente. Nós não somos passivos. Às vezes dá a impressão que quem é ativo na reunião, numa reunião pública, vamos falar da reunião pública, é o presidente da casa,
que agora não está aqui, mas, né? Que é comum, que é o presidente, que é a pessoa que lê a página, que é a pessoa que faz a prece, e nós somos apenas pessoas que estamos ali, passivos. E essa não é a verdade. Todos nós somos ativos nesse processo. Somos ativos como? Pela emissão das ideias, pelos nossos pensamentos. Mas às vezes é muito difícil concentrar. Às vezes a gente teve um dia agitado, né? Às vezes foi a correria e a gente não consegue, a gente senta esbaforido, a gente não consegue essa conexão. Mas, a partir do momento que a gente vai realmente se conscientizando dessa importância, a gente vai buscando no exercício, no esforço, acalmar, respirar. Se estamos agitados, a gente pode antes chegar mais cedo um pouquinho, ler uma página, se acalmar para entrar em conexão com o processo que vai acontecer. Então, Kardec, André Luiz, continua dizendo que naquele momento ele observava que cada um que orava emitia uma luz. E um fenômeno que emocionava era o que ele observou: flocos esbranquiçados de tamanhos variados caíam sobre todos que oravam. E ele narra: tive a impressão que eram derramados do céu sobre a nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismalha ao último dos servidores. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas com a coloração da claridade de que ainda estávamos revestindo, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Ainda aí, reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismalha eram mais brilhantes e intensas e rapidamente alcançavam muitos enfermos de uma vez só. Olha que interessante. Ele observava que todos recebiam de igual forma aqueles floquinhos brancos que ele comentou na sua linguagem, que tocavam os trabalhadores, se dissipavam e então vinham as luzes, que era o quê? Que era a potência de cada um, por isso que era diferente. Uns com uma potência maior, outras com uma potência menor. Quando eu li isso, eu lembrei muito daquela música que a gente canta no dia de tratamento da terça-feira. Eu acho que quem compôs a música leu esse capítulo, porque fala: mãos dadas em prece, amor, gratidão, banquete celeste, almas em oração, floquinhos de luz saindo do coração. Né? Quem compôs leu esse capítulo, com certeza. Então, Aniceto continuou falando, vendo que André Luiz estava perplexo com aquela situação, falou aos ouvidos dele. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem o trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. Então, vejamos, o auxílio vem para todos. Mas todos recebem da mesma forma? Não. Por quê? Porque depende, né, da nossa conexão, do canal que nós abrimos para receber.
igual o que acontece numa escola, na sala de aula. O professor está ali, ele prepara a mesma aula para todos, o conteúdo é igual para todos, ele passa esse conteúdo, todos recebem da mesma forma? Não. Uns captam com facilidade o conteúdo quase todo, outros mais ou menos, outros na mesma hora que o professor falou, vai perguntar quase tipo assim, falou o que mesmo? Né? É muito comum isso. Quer dizer, o desligamento era total. Então, minha gente, o trabalho em nome do Cristo, nós precisamos pensar nisso. Não é em nosso nome. Pedimos, olha, o que pedimos é indulgência, benevolência, misericórdia, e precisamos pensar qual é o movimento que fazemos para alcançar isso. André Luiz continua: as luzes da prece inundaram aquele vasto recinto. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar como se obedecesse a misterioso processo de segmentação e caíam sobre aqueles corpos inanimados. As múmias, como falava ele, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida como estivessem prestes a despertar. Aí, quem não leu o livro vai ler para saber como é que foi esse despertamento, né? Mas que com certeza a prece sempre tem uma resposta, né? É uma ação que sempre tem uma resposta. Então, estamos falando, né, das reuniões onde queremos o concurso de bons espíritos. Estamos falando das reuniões sérias. Então, nós sabemos que nós precisamos buscar a conexão, precisamos vigiar pensamentos, hábitos, para não transformá-los, como já dizemos, em apenas práticas exteriores, né? Há finalidades de auxílio mútuo. Os espíritos que assistem tratam encarnados e os próprios desencarnados, trazem ensinamento, trazem consolo, trazem esclarecimento. Então, nós temos também aqui a prece de encerramento, onde nos fala assim: agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos devam e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e o amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que tenham participado da nossa reunião, para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Então, nós sabemos que nas reuniões espíritas, né, além de todo o tratamento que é feito com os encarnados, os espíritos desencarnados também são trazidos para tratamento. Então, há muito benefício, não só para nós que estamos encarnados, mas também aqueles que são trazidos, que são encaminhados aqui vêm, assim como em qualquer reunião de evangelização, né, estudo sistematizado. Então, é grandioso demais a tarefa, é grandiosa demais a tarefa, é grande o trabalho, o que nos leva a pensar na nossa postura em relação a essas reuniões. Nós sabemos, né, quantas reuniões se desfazem justamente por conta dos propósitos. São espíritos que esqueceram, são pessoas que esqueceram que estão reunidas realmente em nome do Cristo, né? E o orgulho e a vaidade fazem com que esse trabalho, que não venham a acompanhar esse trabalho espíritos realmente de luz, mas sim espíritos que estão naquele mesmo nível daqueles pensamentos produzidos pelos encarnados, que
trouxeram aquelas que buscaram, né, aquela sintonia. Então, espíritos zombeteiros, né, espíritos ainda inferiores que se aproximam. Né? Por quê? Porque nós estamos num processo, não podemos esquecer, de atração, de vibração e de atração. Então, nós precisamos estarmos realmente mais atentos. E essa ocasião que nós temos vivenciado, né, todo esse momento da pandemia, nos trouxe oportunidades de grandes reflexões em relação às nossas ações, em relação ao que temos, o que estamos realmente buscando, o que estamos realmente valorizando. Nós fomos forçados a uma parada e estamos sendo forçados também a grandes reflexões. Então não deixa de ser um momento valioso. Mas valioso será mais ainda quando sairmos desse momento e nos propusermos algumas modificações, né? Quando a vida, voltarmos às nossas rotinas, o que realmente estaremos fazendo de diferente? Qual o esforço que realmente vamos empregar na modificação? Nós sabemos e somos conscientes de todas as dificuldades. Nós sabemos e somos conscientes que às vezes chegamos aqui na casa espírita e o assunto é: mas esse assunto de novo, né? E de prece, então, vocês não querem nem mais me ver, né? Porque eu já falei várias vezes de prece e pelo andar da carruagem, que tem muito assunto ainda, acho que vocês vão me ver de novo, estou desconfiada. Então, aí, o que acontece? Esse assunto de novo, né? Que coisa! Né? Ou então a gente chega, quem é que vai falar? Fulano, né? Porque a gente ainda pensa assim. Só que nós sabemos que a partir do momento que adentramos nesse recinto, ou adentramos em qualquer reunião, há ali um propósito, e é um propósito valoroso, e é um propósito grandioso. Então, somos nós que temos que realmente nos adequarmos a esse propósito. Então, perseverança. Vem aquele pensamento ruim, cai o Wi-Fi, cai na hora. Né? Essa conexão, filha, cai. Então, a gente precisa recuperar a conexão. Porque pensar, nós pensamos. Agora, há uma diferença em pensar e continuar persistir nos pensamentos, né? Tentar sair e persistir nos pensamentos. Então, é muito válido e é muito bom que tenhamos essas oportunidades de reflexão. Assim como nesse momento em que fazemos os nossos estudos, as nossas atividades online, conectados com os nossos companheiros, de uma semana para outra, a gente vai ver que a gente abre o evangelho, entre aspas, ao acaso. A mensagem que cai, às vezes o tema é muito parecido com o da outra semana. E, de repente, as reflexões daquele dia são diferentes das reflexões da outra semana. Né? Porque nós somos seres pensantes, somos seres cheios de possibilidades. Assim como a temática, não há nenhum expositor daqui da casa ou que venha de fora que venha tratar dos temas, né, parecidos ou até dos mesmos temas que vão trazer as mesmas palavras. Nós somos individualidades, nós percebemos de forma diferente. Né? O grande desafio no momento do nosso encontro, no momento da nossa reunião, o grande desafio é de nós, mesmo seres que pensam diferente, que são diferentes, que a gente consiga fazer uma conexão. Mas quando a gente pensa, né, que estamos nos reunindo em nome do Cristo e que Ele no meio de nós estará,
então a gente tem aquele impulso, aquele desejo de estar realmente pensando no bem, de estarmos deixando de lado as nossas divergências para formarmos uma orquestra, onde cada instrumento, por mais diferente que seja, forma aquela harmonia, né, tão bela e que tanto toca aos corações. Então, já nesses momentos em que encerramos, nós gostaríamos hoje de encerrar um pouquinho diferente. Nós gostaríamos de encerrar com uma oração que foi proferida pela Ismália, num outro capítulo também do livro Os Mensageiros, em um outro momento em que ela se reuniu e proferiu uma oração belíssima. Inclusive, essa oração eu descobri que se tornou uma música, que está lá no acervo espírita, é a Canção de Ismália. Então, eu gostaria que aqueles que nos assistem, que estão no conforto dos seus lares, né, se acomodassem, fechassem os olhos e que a gente pudesse prestar atenção nessas palavras, que a gente pudesse harmonizar, porque há sempre aquela palavra-chave, né, aquela palavra em que todos nós podemos atentar. Então, ela fala assim: o Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Dá-nos a tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o teu coração cada dia o nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a tua bondade nossa alegria de viver. Pai de infinito amor, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as tuas criaturas, raios divinos de tua divina inteligência. Seja a tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor. Graças a Deus. Muita paz em nossos corações.